Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa matéria de licitações com a Lei 14.133. Então, elaborado o edital, né, vindo da nossa fase preparatória, com o plano de contratações anual, com o estudo técnico preliminar, definir as modalidades, definir os critérios de julgamento, o modo de disputa, o regime de execução. Elabora o edital e encaminho esse edital para análise jurídica, para aprovação jurídica. Antes de nós divulgarmos, vamos marcar esse dispositivo, vai lá para o artigo 53 da lei, está na tela para vocês, olha só. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Na elaboração do parecer jurídico, esse órgão deverá apreciar o processo conforme critérios objetivos de distribuição da demanda, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara, objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração nessa análise jurídica. Encerrada a instrução do processo, sob os aspectos técnicos e jurídicos, a autoridade determinará a divulgação do edital, conforme disposto onde? No artigo 54. E aí nós vamos lá para o artigo 54. Olha só, marca ele aí. Já pega e bota um vídeo para esse artigo 54, porque ele vai dizer como nós vamos publicar, tá? Coloca aí, vídeo art 54. Deixa eu voltar aqui para você só botar o vídeo por enquanto, ok? Olha só. Então, você vai colocar nesse 53 aí um vídeo para o artigo 54 que está logo abaixo, beleza? Ponto que eu quero mostrar para vocês, olha só. Você vai marcar esse parágrafo 4º que diz que tem que ter parecer jurídico para contratações diretas, que são a dispensa e a inexigibilidade, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões à ata de registro de preço e outros instrumentos congêneres, e também o parágrafo 5º que vai dizer que se dispensa essa análise jurídica conforme ato a ser editado pela autoridade jurídica máxima competente. Marca esses dois parágrafos e aí nós vamos, enfim, para o artigo 54, que vai dizer que a publicação ela vai se dar no Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? Então está aqui no Portal Nacional de Contratações Públicas, e também os elementos do parágrafo 1º como obrigatórios, ó. Sem prejuízo da publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, sendo um consórcio público no diário do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Então, a publicação do edital se dá no Portal Nacional de Contratações Públicas, no respectivo Diário Oficial e também em jornal de grande circulação. Facultativamente, olha só, facultativamente é possível divulgar também no site eletrônico do ente federativo. Pessoal, não pode esquecer, o edital é publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas, no respectivo Diário Oficial e em jornal de grande circulação. Também de modo facultativo no site de cada ente federativo. A partir disso, publiquei. Eu vou ter a possibilidade das pessoas impugnarem o meu edital. Por isso se dá publicidade. Então, publiquei o meu edital, passou pela análise jurídica, publiquei o edital, agora existe a impugnação. E você vai marcar os dispositivos da impugnação. Vai para o artigo 164. Olha só, nós teremos aqui, ó,
das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos. Então são duas coisas: impugnar ou solicitar um esclarecimento. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Então, publicou o edital até 3 dias úteis antes da abertura do certame, qualquer pessoa pode impugnar esse edital ou solicitar esclarecimento. Marca o parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em site eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame. Então, se a data da abertura do certame está marcada para uma terça-feira, a administração tem até a segunda-feira para responder. Então, 3 dias úteis antes da abertura do certame, as pessoas podem fazer impugnações e a administração até o dia útil anterior à abertura tem que responder essas impugnações ou esses pedidos de esclarecimento. O que eu digo para vocês que é importante vocês fazerem? Para vocês colocarem um vídeo aí. Pega no artigo 54 e bota um vide art 164. Lá no artigo 54 você coloca vide art 164 para você saber dessa possibilidade de impugnação ou pedido de esclarecimentos. Perfeito, pessoal? Olha só, outro ponto que é muito importante nós estarmos aí batendo, nós estarmos aqui trabalhando, pessoal. Deixa eu pegar aqui para você ver, voltando para cá, 1 minuto. Olha só, deixa eu só pegar aqui. Um minutinho só para a gente pegar. Eu quero mostrar para vocês um ponto importante aqui. 4. Também. Tá. Não, fechou. Agora é isso aqui mesmo que nós temos, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Rapidamente eu já consigo. Tá. Esse parágrafo aqui que eu quero que vocês marquem. Tá? Quero que você vá para o artigo 55. É o que nós vamos, apresentação de propostas. Só que ainda não é referente à apresentação de propostas, tá? Vai para o artigo 55, tá na tela para vocês, e desce para o parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Pessoal, então, eu publiquei o edital, abri para impugnação. Houve uma impugnação ao edital. Eu vou fazer uma correção no edital, uma alteração no edital. Fiz essa alteração. Eu tenho que republicar novamente e tenho que abrir novamente os prazos para abertura. E que prazos para abertura é esses, pessoal?
é o prazo do artigo 55. E aí nós vamos para a apresentação das propostas e lances, que é o nosso próximo passo da nossa linha do tempo. Então, publicamos o edital, apresentação de propostas e lances, julgamento das propostas, habilitação, recursos e encerramento. Olha só, da apresentação das propostas e lances, os prazos mínimos para apresentação das propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital, são de... E aí você vai olhar. Para aquisição de bens, nós vamos ter aqui 8 dias úteis, 15 dias úteis, e aí você vai detalhar isso, não vou ficar lendo para você. Estão aqui os prazos mínimos, é cara crachá, gente. Olhou lá, veio aqui, olhou. Tá o prazo, ó. Para aquisição de bens está aqui. No caso de serviços e obras, estão aqui os prazos. Na licitação em que se adote o critério de julgamento maior lance, que é o leilão, 15 dias úteis. Para a licitação em que se adote o critério de julgamento técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Estes aqui são os prazos para que venha a ocorrer a apresentação das propostas e lances. Dentro desse prazo, as empresas vão formular as suas propostas e elas vão apresentar, dando aí os seus lances. Bom, apresentaram propostas, deram lances, nós vamos passar para o julgamento dessas propostas. E aí você vai para o artigo 59, que trata justamente do julgamento das propostas. Olha só, serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Olha, elas apresentaram um preço inexequível, a administração pediu para que elas mostrassem a execuibilidade daquele preço e elas não mostraram. Aí será desclassificado. Tome cuidado com isso aqui, porque aqui geralmente está a tese de peça. Como assim, professor Felipe? Claro, olha só, a tua cliente é uma empresa, participou de uma licitação, na licitação ela teve a sua proposta desclassificada ilegalmente. Aí você vem aqui para o artigo 59 e vai verificar se foi infringido alguma dessas situações. Olhe comigo. Contiverem vícios insanáveis. O vício dela era sanável. Dizia lá que era um vício sanável, mas mesmo assim ela foi desclassificada. Viola, porque tem que ser insanável. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada. Olha comigo, deixa eu mostrar para vocês o que é considerada inexequível para fins de obras e serviços de engenharia. Uma obra que tenha um valor abaixo de 75% é considerado inexequível. Mas eu não posso desclassificar imediatamente. Eu tenho que abrir para diligência para que aquela empresa mostre que ela vai conseguir executar por aquele valor e aí, se ela não conseguir, eu vou desclassificar ela com base no inciso 4. Isso vai estar no próprio parágrafo 1º, que vai dizer para vocês, olha aqui, a verificação da conformidade das propostas poderá, parágrafo 1º não, 2º, mas olha só, a verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Tem 5 empresas concorrendo. Eu analiso a proposta só da primeira. Se tiver tudo certo com a proposta dela, beleza, eu vou aceitar a proposta dela. Se não estiver, eu desclassifico ela e chamo a segunda colocada. Eu não preciso ir olhando todas as propostas, apenas da primeira. E aí entra o parágrafo 2º que eu disse para vocês. Ó. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso 4 do caput desse artigo. Olha aqui o 4 que você passou a marcar texto. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada. O que é um preço inexequível? Muito baixo, gente. Muito baixo. Ela não vai conseguir executar por aquele preço. Por isso o parágrafo 2º diz que a administração poderá realizar uma diligência para que ela mostre. Olha, me mostre que você vai executar essa proposta. Aí ela foi lá e não mostrou. Desclassifico. Ela foi lá e mostrou. Ela mostrou.
eu vou aceitar a proposta dela. Olha aqui, quando que vai ser considerada inexequível uma proposta para obras e serviços de engenharia? Para bens e serviços comuns não vem escrito. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Então, 75% do valor orçado pela administração, abaixo desse valor, é considerado inexequível. Digamos que a obra tem o valor de R$10.000. As propostas que tiverem abaixo de R$7.500, 75%, são consideradas inexequíveis. Professor, mas aí olha só, é 10 mil o valor de mercado. Ela cotou por 7.500, é inexequível. Por isso eu não posso desclassificar ela de imediato. Eu terei que abrir diligência com base no parágrafo 2º para ela mostrar que conseguirá executar. E aí ela vai mostrar a execuibilidade da proposta dela. Beleza? Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração. Digamos que a obra era de 10 mil, a empresa venceu por 8.400. 8.400, abaixo de 85%. Poderá ser exigida uma garantia adicional dela, pelo preço dela ter ficado inferior a 85% do valor orçado, que é justamente para garantir que ela venha a ter execuibilidade. Beleza? Caso de empate entre propostas, gente, está aqui no artigo 60. Ó. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Ó. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar uma nova proposta, ato contínuo à classificação, um lance final. Avaliação de desempenho contratual prévio, desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, programa de integridade é compliance anticorrupção, tá? Isso é um programa de integridade, é um programa de compliance contra a corrupção. E em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada a preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos, prestados por empresas estabelecidas no território de Estado ou Distrito Federal, empresas brasileiras, empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do país, empresas que comprovem a prática de mitigação. Mitigação do quê, gente? Olha só, deixa eu só abrir, só para conhecimento de vocês, olha aqui, ó, do que trata, ó. Política do clima, de mitigação do impacto climático, tá? Então, empresas que comprovem a prática de mitigação, né? Nós temos hoje um combate ao aumento, né, como é que é o nome técnico para falar para vocês? O impacto no aumento do clima, da temperatura. Me fugiu agora o nome técnico aqui, peraí, do direito ambiental. Impacto no clima, na temperatura. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês aqui o nome técnico. Olha só, para falar certinho aqui. Seria o impacto climático mesmo, tá? Efeito climático, o impacto climático, isso aí, impacto climático. Esse é o nome técnico. Me parece que eu já peguei outro nome aí, mas tudo bem, tá? O impacto no clima mesmo, o impacto climático. Se vier aqui na lembrança, depois no outro tema também, mas impacto no clima é critério de desempate. E o marca-texto, no parágrafo 2º, você tem que passar. As regras previstas nesse artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006, que é o empate ficto, que é o empate
entre as micro e pequenas empresas e as empresas de grande porte, que elas terão aquela possibilidade de desempatar. Beleza? Marca o 61, porque depois de julgada a proposta, a administração ainda pode negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Ela pode fazer uma negociação fazendo com que ele baixe o preço dele. Perfeito? Marcou, pessoal? Marca o artigo 61, tá? Esses seus 2 parágrafos são importantes, mas você marcando o caput aqui, realmente é o que interessa. Acabou o julgamento das propostas. A partir disso, eu passo para a habilitação da empresa classificada em primeiro lugar. Classifiquei a proposta aqui, fiz toda a classificação, tinha uma que tinha que ser desclassificada, eu desclassifiquei, tinha outra que ser desclassificada, eu desclassifiquei, enfim, cheguei no momento que eu classifiquei a primeira colocada. Temos a primeira. É a habilitação dela que eu vou olhar. Vou analisar a habilitação dela. Se ela for inabilitada, eu olho a documentação da segunda colocada. E assim por diante. Passa para a fase de habilitação, que está logo aqui, no artigo 62. Olha só. A habilitação, a habilitação é a fase da licitação que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira. Aqui no artigo 62 está, pessoal, a habilitação. E ela vai verificar o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação. Presta atenção no seguinte ponto. Capacidade do licitante. Nós, via de regra, poderemos ter a participação de empresas em consórcio. Na Lei 14.133, a regra é que elas possam livremente participar em consórcio. O que é o consórcio? Uma empresa sozinha não tem capacidade para participar daquela licitação. Ela reúne com outra, com 2, 3, 4, e forma um consórcio empresarial. E aí, para fins de qualificação técnica e para fins de qualificação econômico-financeira, considera-se o somatório de todas elas. Vamos marcar o consórcio. Olha só, deixa eu pegar para você aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a Lei 14.133 para nós irmos para o consórcio, para você marcar. E você vai, pessoal, colocar aí um vídeo, tá? Aqui no artigo 62, você vai botar VID-ART 15, para você saber, VID-ART 15, que nós vamos ter uma situação diferenciada. Olhe comigo. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, ou seja, salvo uma proibição, a regra é que elas possam participar. Só não podem participar se eu colocar expressamente no processo licitatório. Se eu não colocar nada, se o processo licitatório silenciar, elas podem participar em consórcio. Olha só, salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas: comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Para participar da licitação, elas não precisam já ter o consórcio formado. Basta comprovar que elas firmaram um compromisso público ou particular de que, se vencer a licitação, para assinatura do contrato, elas já terão o consórcio constituído. Então, compromisso público. Indicação da empresa líder do consórcio. São 2, 3, 4, 5 empresas que se reúnem para formar um consórcio. Tem que ter quem é dessas empresas que é a empresa líder. Vai ter que indicar. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Admissão. Esse aqui é o marca-texto piscante. Admissão. Para efeito de habilitação técnica,
do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado. Dos somatórios dos valores. Impedimento de que a empresa consorciada venha participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou sozinha. Ela não pode participar do consórcio e também concorrer sozinha. Ela está concorrendo dentro do consórcio também sozinha, nem pensar. Ou em 2 consórcios. Estou concorrendo por esse consórcio e por esse aqui também. Não pode. E responsabilidade solidária dos integrantes do consórcio, das empresas integrantes, pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato. Presta atenção aqui. O edital deverá estabelecer para o consórcio um acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual, apenas, tão somente para habilitação econômico-financeira. Somente para econômico-financeira. Para técnica, não. Para habilitação técnica, considera o somatório. E para habilitação econômica, também o somatório. Para a habilitação econômico-financeira, o edital pode exigir um acréscimo. Olha, as empresas sozinhas vão ter que apresentar X e as empresas que são consórcios, os consórcios empresariais vão ter que apresentar um pouquinho mais. Claro, vão unir 3 ou 4 juntas, né? Então um pouquinho mais, de 10 a 30. Só não vai ter esse acréscimo se houver uma justificação pela autoridade competente. Como regra as empresas sempre poderão participar em consórcio, essa é a regra, salvo se o processo tiver uma explicação do porquê que ela não vai. E segundo, sempre terá esse acréscimo para fins de habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Agora, por favor, jamais na sua vida esqueça dos consórcios formados exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte. Porque os consórcios formados por microempresas e empresas de pequeno porte não terão esse acréscimo. Está aqui no parágrafo 2º. O acréscimo destes 10 a 30% para fins de habilitação econômico-financeira passa traço simples embaixo. Não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e pequenas empresas, assim definidos em lei. E o parágrafo 3º vai dizer que o licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio. Se o consórcio vencer a licitação, para participar da licitação bastava apresentar que eles tinham a intenção. Para assinar o contrato, tem que estar aí obrigatoriamente já devidamente celebrado. Ok? Certo? Pode estabelecer um número máximo de empresas consorciadas? Desde que haja justificativa técnica, eu posso limitar. Muitas vezes essa limitação é justamente por limitação do mercado. Existem só 2 ou 3 empresas no mercado. Se elas se consorciarem, vai acabar com a concorrência. Então eu motivo e limito esse consórcio a no máximo 2 empresas, 3 empresas, posso limitar tecnicamente. Pode haver substituição? Pode haver substituição de empresa consorciada depois de assinado o contrato? Se houver autorização expressa da administração, pode trocar. Veja, 3 empresas participaram. Assinou o contrato, sai uma e entra outra que não participou. Tem que ter autorização expressa da administração e essa nova empresa tem que manter os requisitos mínimos que a outra tinha. Porque senão uma empresa gigante vai lá, participa do consórcio para ganhar a licitação, assinou o contrato, ela salta fora e entra uma empresa Zé Mané que não tem nada. Vocês conseguiram entender a lógica? Então, pode substituir? Pode, desde que a autorização autorize expressamente e que ela comprove que possui no mínimo os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentadas pela empresa substituída. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Beleza? Volta para o artigo 62 que está na tela para vocês. Então aqui, pessoal, estão todas as habilitações que tem que apresentar.
A jurídica, a técnica, a fiscal, a social e trabalhista e a econômico-financeira. Antes de nós analisarmos cada uma delas, né, nós vamos olhar o artigo 63 e depois vamos continuar no próximo bloco. Olha o artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Aqui tem pontos importantes. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor, exceto quando tiver uma inversão de fases, em que eu passe a habilitação lá para o início, como era na Lei 8.666. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 17. O artigo 17, parágrafo 1º, o parágrafo único, é o primeiro ou é o único? Está lá debaixo do artigo 17, prevê que eu posso inverter e botar habilitação antes, como era na Lei 8.666. Lá, na falecida lei, era habilitação e julgamento das propostas, tá? Agora aqui é julgamento das propostas, depois habilitação, como nós estamos vendo. Primeiro nós vimos ali o julgamento das propostas, agora a habilitação. Então, somente do primeiro colocado, como eu tinha falado. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas, e será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social. Essa documentação de habilitação poderá ser dispensada. Deixa eu pegar aqui, olha só. Dispensada total ou parcialmente, você vai marcar. Você vai para o artigo 70. Marca ele aí, ó. A documentação referida nesse capítulo, que é a documentação de habilitação, poderá, olha aqui, ó, poderá ser, e aí você vem para cá, dispensada total ou parcialmente nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil. Então, até 1/4 da dispensa de pequeno valor, né? 1/4 da dispensa de pequeno valor, eu posso dispensar total ou parcialmente a documentação de habilitação. Gente, neste bloco nós ficamos por aqui. Na sequência, eu quero estar mostrando para vocês o que trata cada uma e onde está cada uma da documentação da habilitação jurídica, da técnica, da fiscal, social e trabalhista e da econômico-financeira. Não saia daí, eu aguardo todos vocês na sequência.